Reciclagem da visão. Ok, voltamos. Estamos aqui de volta com mais um quadro Reciclagem da Visão, dando partida aqui, início. Nossos convidados já estão na tela. Temos de um lado o Luiz, de outro Everson. Quero cumprimentar aqui primeiro o ministro da Palavra, que está à minha esquerda. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí do estúdio. Boa noite aos convidados aqui, os presbíteros, o pessoal aqui da CCF também que está no programa. Que Deus abençoe. Isso aí, a audiência também. Igualmente, Sérgio. Temos então o Luiz Aguiar de Torres, Rio Grande do Sul. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos vocês aí, feliz. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero dar Deus abençoe a todos nós aqui, né? Amém? Amém. Aí, ao lado, Everson Nicolini de Palhoça, Santa Catarina. Boa noite, Everson. Boa noite, Nicolas. Boa noite, os irmãos todos. Irmão Sérgio, irmão Luiz. Todos os irmãos aí. Que alegria compartilhar com vocês aí. Boa noite, Everson. Perfeito. O pessoal aí que nos acompanha já nas segundas-feiras já sabe, você pode fazer a sua participação aqui com a gente. E eu queria pegar já os comentários do Everson aí, o último que deu boa noite para nós. Como que está ocorrendo aí a tua semana? Tem algo para comentar aí para nós sobre culto mundial? Alguma mensagem, Everson? Pois é, Nicolas, eu estava vendo aqui, não consegui escutar toda ainda a soberania do vento, mas eu me lembro da primeira e da segunda, assim, algo que foi falado, que junto com o Café com Cristo, com a mensagem inglesa e o culto mundial, que aquela palavra foi de 1 Coríntios, né, 2, 1 a 5 ali. Aí também foi falado assim, quanto a gente se achar assim que a gente ainda é alguma coisa. Foi o que me marcou muito assim para mim, que o amor que Jesus concedeu por nós. E aí a gente não tem essa realidade ainda que foi ministrado, que a gente se acha, né, muito ainda, que a gente se acha superior. E aquilo ali eu estou tendo experiências assim, aqui em Palhoça, da simplicidade assim de Cristo. Tem um grupo assim que a gente vai, que as pessoas são assim, e oram mesmo assim, as pessoas são curadas, mas eu vejo que aquilo é uma simplicidade. Sim. E aí às vezes a gente quer assim que as coisas estejam festa, né, eu me lembro assim que quando eu vi na vida da igreja assim que meu filho foi curado assim, né, eu queria sair correndo dali falando, mas no fim eu me lembro que na época o Senhor assim conteve nós assim, e o Senhor mostrou para nós que ele era simples, né. Então nessas ministrações agora eu vi assim quanto eu tenho que mudar ainda para ser uma pessoa assim mais dependente do Senhor, porque até que Cristo ali, o apóstolo ministrou que Cristo já nasceu servo, né? Então a gente ainda no nosso coração, o inimigo ainda consegue colocar que a gente se acha alguma coisa, sabe? Então, uma coisa que ministrou muito para mim, assim, que daí a gente pergunta assim, por que a obra não anda, por que as coisas não acontecem? Eu vi assim, é porque a gente ainda, no nosso interior, no tempo da igreja, a gente ainda quer roubar a glória do Senhor. Sim. Ministrou para mim muito nessas ministrações. Ontem no culto mundial pegou bem por esse ângulo. Se a gente se acha alguma coisa, provavelmente a gente vai fazer a nossa própria vontade, porque a gente acha que a nossa é melhor do que a de todos, é melhor do que a de Cristo, né? A gente acaba tomando as próprias decisões. E um membro do corpo que toma as próprias decisões falou, né, ontem que é nocivo ao corpo de Cristo, é um problema, né? Luiz, pode comentar para nós e também um pouco sobre o culto mundial? Assim, eu creio que pela primeira vez ontem no culto mundial, eu comecei a rir quando o Ministério da Palavra falou que não tem nada de especial, só tem demônio dentro. E eu vi aquilo ali e comecei a rir, não sei porquê. Eu achei bem engraçado que a gente acha que nós somos especial. Desde o Café com Cristo, ele falou que especial é só a Bíblia. E eu fiquei pensando assim, comecei a rir aquilo ali, não sei como é que é, eu acho que não é bem gordado, mas é a verdade, é a realidade. A gente não tem nada de especial.
E eu queria mostrar para vocês aqui, que eu queria compartilhar vocês aqui. Eu tenho aqui o estoque de alimentos aqui, ó. Uhum. O pendrive. Boa. Esse pendrive aqui tem mais ou menos 90 gigas. E eu coloquei para comprimir ela, para caber pequenininho a mensagem e tudo, porque é muita palavra. Então, eu estou estocando alimento espiritual e também comida aqui natural. Uhum. Porque agora é o momento de nós consagrar, irmão. A gente falou ali em consagração. Consagração, irmão, eu entendi uma coisa, né? Não é separar das coisas do mundo, mas é separar do meu eu, o ego. Porque o ego a gente não consegue livrar disso aí. O Senhor me deu uma capacidade, sabedoria, quando eu comecei a fazer estoque espiritual. Eu não entendia nada de informática, fazia texto, porque sempre tem novidade, né? O Senhor me mostrou, acho que um propósito já estava dentro de mim para estocar o alimento espiritual. Ele me ensinou uma coisa que esse pendrive aqui, eu coloquei muito aqui para dentro, mas ao mesmo tempo eu estava consagrando. Eu não botava direto. Uhum. Eu comecei a entender isso aí, que primeiro eu tinha que comprimido, quer dizer, eu tinha que colocar, ficar menor. E aí eu entendi que nesse momento o Espírito Santo está comprimido, ele está pequeno, mas no momento que você libera o Espírito, ele vai para a alma e não tem como voltar. É um poder muito forte. Então ele vai liberar e não sei, eu vou assim, ó, essa semana eu não sei como, eu fui conversar com uma pessoa e hoje eu estou fazendo uma terapia espiritual, não, estou fazendo tudo bíblico às 7 horas da manhã pelo vídeo, pelo virtual. Então eu estou achando muito assim, próximo já. Está chegando, não tem mais o que fazer aqui nesse mundo. E ali no café, o Café com Cristo falou que nós vamos nos alegrar, irmão. Nós vamos nos alegrar na tribulação. A senhora tem que estar numa vida de consagração. Se tiver uma vida de consagração, com certeza você não vai ser perdido. Lá no Salmo 119, no versículo 174, que a palavra ela não traz para nós tropeço. Ela vai no caminho certo. Amém? Amém. Pois então, é uma das poucas coisas, né, que a gente tem que fazer, se render para o Senhor, se consagrar. Como o Luiz mesmo falou, né, Deus não viu nada de especial em nós, né, Heriberto? Embora isso apareça, né, comenta aí você também que está nos assistindo aí, se você teve experiência com isso, quando Deus te chamou, tu ficou pensando, mas ele me chamou porque eu sei fazer isso, porque sei fazer isso é assado. Conta pra nós, Heriberto, como é que foi a tua experiência com essa mensagem? Vamos dar um exemplo aqui nessa experiência que o pessoal está tendo no Rio Grande do Sul, né? Ninguém que subiu num barco a ponto de estar a sua casa caindo aos pedaços e ele ser levado pela correnteza falou assim, esse barco veio até mim porque eu sou maravilhoso, né? É verdade. Não, só veio porque eu ia morrer, né? Essa enchente ia me levar embora e ia acabar com a minha vida. Mas eu queria puxar um assunto aqui, Nicolas, aproveitar a mensagem do culto mundial. Claro. E levar assim para uma questão que a cruz já operava em Jesus antes dele ir para a cruz, né? A gente vê pela conduta do servo Jesus. E tem uma coisa interessante no ministério dele, acho que é no livro de Lucas, fala algo ali no final, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. E no Evangelho de João ele também dizia que o ensino que ele trazia não era dele, mas do Pai. Aí eu queria puxar assim um assunto, né, com os irmãos aqui, os presbíteros, de como nós estamos usando a editora Vento Sul, o aplicativo Pão de Judá e a Rádio TV Menorá para essa obra do gerar e cuidar, porque é uma anulação de nós mesmos quando a gente utiliza essas ferramentas que Deus trouxe. Porque eu vejo assim que quando eu entrei fazem 10 anos que eu estou aqui, e conforme vai passando o tempo, eu sinto assim
da parte dos líderes, que é um esfriamento na utilização dos recursos ministeriais que Deus trouxe para a igreja, para o gerar e para o cuidar. E quando a gente vê Jesus, ele diz assim, olha, o ensino não é meu, aquilo que eu faço é o que o Pai me deu para fazer. Então, quando nós chegamos aqui, já tem tudo pronto também na igreja, né? Tem a literatura, os materiais para gerar, para cuidar, tem o aplicativo, tem a rádio TV Menorá, e de como nós temos que nos anular para utilizar os recursos que Deus já colocou à nossa disposição. E eu não sei se dá para os irmãos responderem agora, né, o Everson e também o Luiz, porque quando nós não utilizamos os recursos que Deus disponibiliza para a gente, nós acabamos pregando, né? Sim. E mantendo as pessoas ligadas a nós, e isso não deixa fluir, né, a vida de Deus. O nosso ministério não se torna frutífero para o Senhor. Como é que os irmãos veem assim essa questão do gerar e cuidar e a utilização dos recursos que Deus trouxe? E a cruz precisa nos anular para que a gente seja servo, né, usando a mesa do Senhor para gerar e cuidar. Ok, vamos com o Everson. Irmão, essa parte da rádio, assim, do próprio aplicativo Pão de Judá, aqui, assim, é o que a gente mais, assim, os irmãos que são da igreja, da congregação, assim, nossa aqui, né, todos eles acessam o material, assim, que até uma benção, né, da rádio, tudo. Mas eu falo, assim, em questão aos ímpios, eu uso bastante o aplicativo, assim, eu insisto bastante. Esses dias eu tive uma experiência, um rapaz chegou assim na farmácia ali, estava desesperado, né, daí ele conversando com a moça ali, depois eu cheguei e disse assim, mas o que houve, né, quando ele estava saindo? Não, eu estou muito nervoso, que a gente está com uma pressão grande aí, que está fazendo aqui uma obra de controle viário aqui, que está atrasado, estou sendo muito pressionado, estou longe das minhas filhas. Aí eu vi que ele estava saindo assim, eu digo, abre teu celular aí, vamos baixar esse aplicativo aqui, o Pão de Judá, né? E ele só, quando baixou assim, que eu já cliquei assim na TV Menorá para ver, e ele já ficou assim fascinado. Então eu vejo assim que é uma coisa que a gente tem que insistir mais mesmo, sabe, aqui com os ímpios assim, porque eu vejo que até mesmo por causa daquela morosidade que foi pregada no culto mundial no Café com Cristo, né, que a gente não quer mais pregar a palavra, né, para as pessoas difíceis, assim, e eu tenho vivido só isso aí ultimamente, assim, pregado para pessoas, assim, que me hostilizam, né, que só falam mal, assim. Eu vi que aquela palavra ali parece que foi tudo para mim, né, porque a gente não quer ser hostilizado, não quer, e aí eu insisto nisso aí do Pão de Judá, é o que eu tenho, no caso aqui, a ferramenta, né, que eu tenho conseguido usar, né. Perfeito. A gente vai entrando nos comerciais, vamos deixar para depois aí o Luiz responder, né? O jeito que ele usa essas ferramentas. Você também, do outro lado, pode comentar como é que tem sido aí a tua vida, né? Depois do aplicativo Pão de Judá, se melhorou aí os teus evangelismos e se tu tem usado, né, no teu dia a dia, porque, como o Heriberto falou, né, aqui já tem todo o conteúdo que a gente fica procurando para falar. A gente não precisa fazer aquele esforço de lembrar de tudo. Conforme tu vai guiando a pessoa para dentro do aplicativo, as coisas vão se encaixando, a pessoa vai entendendo, né? Orações, acho que é uma coisa que o pessoal mais precisa, né, Heriberto? Rapidamente aí comentando. Com certeza. Ainda hoje eu atendi uma pessoa que mora na Austrália, uma moça que trabalha numa das maiores companhias de aviações do mundo e está com problema de ansiedade e depressão. Tu vê só. Foi o aplicativo Pão de Judá, ela fala português, então vai poder fazer as orações do aplicativo e se alimentar através dessa ferramenta aí. Como é que tá aí os comentários? Sim, vamos lá. A gente tem vários comentários, mas eu queria falar aqui sobre o que a Annelise deixou, dizendo assim, ó: entendo que para Deus reinar em minha alma, o eu tem de ser exterminado totalmente. E este evangelho me expôs e me expõe, e pela misericórdia de Deus eu sinto ele avançando a cada dia. E ela relatou experiências com alguns materiais da editora Vensul, como por exemplo, Rejeição Dor Curável, que trouxe fortalecimento. Ela era uma pessoa muito sensível a tudo. A amargura também, o dano da amargura, trouxe a cura da fibromialgia, cura interior básica e aprofundada, muitas curas de memórias e traumas. Mas que tal? Tem um comentário, muito bom. Um comentário aqui também do Patrick, falando da dica do mês, Soberania do Vento, a mensagem 1, trazendo a palavra de Colossenses 3:2, e fala na mensagem, né, que pensar é uma ordenança, é uma frase afirmativa, é sempre, devemos pensar em Cristo.
É isso aí, então. Tem mais um comentário aqui também do Patrick dizendo que no litoral temos famílias que receberam auxílio material das igrejas e abrigos, mas ainda estão recebendo o alimento espiritual aqui através do grupo virtual. Ok, Luiz traz para nós então um pouco aí sobre o apoio aí dos materiais, aplicativo Pão Judá, o que a gente estava comentando aqui antes com o Everson. A gente vai retomar agora, Luiz, o assunto de antes. A gente estava falando sobre os materiais, o aplicativo Pão de Judá. Isso, agora me lembrei. Sabe que ali, quando eu fui fazer uma divulgação na praia, eu colocando o banner na frente de todo o banista, e a gente está fazendo esse trabalho de divulgação do Pão de Judá. Então, cada uma dessas pessoas que estão lá, algum aceita, o outro não. Mas eu coloquei aqui também, falando do aplicativo do Pão de Judá, a minha esposa tem um salão de beleza. Cada pessoa que vão ali, ela baixa um aplicativo. No aplicativo do Pão de Judá está assim, chamando bem a atenção que estão vindo aqui para tirar todas as dúvidas. Está dando um resultado, mas assim como assim, a gente coloca assim na presença de Deus, consagração, como vamos falar com aquela pessoa. E eu vejo ali que estava dando resultado e muitas pessoas estão abrindo o aplicativo do Pão de Judá e estão fazendo oração. E falando também aqui sobre ele falou, o Heriberto falou, gerar, cuidar. Achei muito interessante, né? Eu achei aqui, uma pessoa que está vindo aqui na igreja e a gente está fazendo o trabalho, cuidando daquela ovelha, todos os dias, 7 horas da manhã, pelo virtual. Porque hoje as pessoas saem para trabalhar às 8 horas, então eles precisam tirar todas as dúvidas. Eles vêm para cá para tirar as dúvidas. E eles falam, olha, eu escutei ali no aplicativo do Pão de Judá, eu preciso tirar essas dúvidas. Isso é cuidar. E a gente precisa estar em consagração. Né? E outra, eu não tenho amor para o próximo, mas Jesus tem amor para o próximo. Ele tem que liberar o Cristo para poder ministrar o amor daquela pessoa. E está dando muito resultado assim, sobre o aplicativo do Pão de Judá. Joia. Tá bom? Heriberto, pode continuar, irmão. Eu queria aqui dizer para vocês, assim, ó, o irmão Sérgio falou semana passada sobre a fundação da TV Melhorar. Eu vejo que aquilo ali foi um resultado, assim, está expandido, assim, aqui em Flores, eu não vou dizer que está todo, mas assim, ó, cada comércio tem um cartãozinho do aplicativo de Pão de Judá. A gente não entrega, a gente explica. A gente abre o aplicativo. A gente pede o celular da pessoa e nós abrimos, ó, isso aqui, aqui. Sapassone. E eu acho que assim, está tendo resultado. E para mim está gerando cuidado. Já tivemos agora, semana passada, esse cara veio aqui, queria te batizar. E gelado de frio. Tá? A gente pega aqui, vamos para a piscina, não interessa. Porque se eu deixar para depois, aí já está demais. Sim. É verdade. Ok. Heriberto, a gente nota que com essas ferramentas que a gente tem hoje, a gente tem muito mais alcance, né? A gente consegue atingir muito mais pessoas ao mesmo tempo, se dissemina mais rápido, né? Comigo utilizando muito menos tempo do meu dia, né? Tu nota, assim, ó, que essas ferramentas, elas auxiliam? Tu nota esse melhoramento, assim, nessa questão? Sim, noto, e eu relacionei a cruz e a mensagem do culto mundial com isso, porque é necessário o ministro, né, no caso o pastor, se anular por causa disso. Porque eu posso olhar para tudo isso e pensar assim, não, a minha palavra, a minha ministração, aquilo que Deus deu para mim essa semana, e eu deixo de lado tudo aquilo que vem, né,
da parte de Deus como um fluir, negligencio isso e o meu trabalho acaba me errando, porque o irmão começou o culto mundial falando que muitas ideias que ele teve no início, que ele achava que eram boas para o reino de Deus, minguaram e com o passar do tempo Deus evaporou aquilo, não tem mais nem vestígios, né? Então eu meditava sobre isso, de como nós, como membros do corpo de Cristo, podemos ter um trabalho assim de muito sofrimento e pouco resultado na vida da igreja. Aqui eu vou dar um exemplo para os irmãos, né, da utilização da mesa para o apacentamento. Nos cultos de Cachoeira do Sul é feito um cadastro ali no final da reunião com os novos que chegam ali naquela reunião. E eu fico de posse daqueles telefones ali, e hoje nós temos um sistema que envia mensagem para essas pessoas todas as semanas. São quase 500 contatos de WhatsApp das pessoas, já passaram mais de 1.000, né? Quase 2.000 visitantes, mas na triagem, os que quiseram receber, hoje são mais de 400 pessoas todas as semanas. Sim. Que recebe o quê? Um vídeo do Minutos com Deus, um vídeo do Momento da Oração, um link do aplicativo Pão Judá para baixar. Todas as semanas elas recebem aquilo. E o feedback é maravilhoso, porque as pessoas começam a vir para o culto, depois voltar. Elas vão lá e deixam os comentários no vídeo, lá no YouTube, que a gente incentiva elas para fazer isso. Então, sem sair de casa todas as semanas, Deus tem, através dessa ferramenta, apacentado mais de 400 pessoas aqui em Cachoeira do Sul. Não escorre uma gota de suor da cabeça do pastor para fazer esse trabalho, só usando tudo que está pronto. Pega o link, copia, escreve um texto e direciona para o grupo lá, né? É um processo de automação muito eficaz, né? E a gente não teria essa capacidade de cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo, e Deus deu a tecnologia justamente para a gente usar, né, nessa parte, assim como o Heriberto acabou de citar. E Sérgio, o aplicativo Pão de Judá, ele foi algo que foi surgindo assim conforme as tecnologias foram aparecendo, ou tu já imaginava algo desse tipo? O senhor já tinha te mostrado que teria algo, queria compactar tudo assim de uma forma fácil, isso ajudaria o pessoal no evangelismo, e tu acha que o pessoal entendeu o propósito do aplicativo Pão de Judá? Eu acho que sim. Na verdade, como eu sou um nerd rural, né, então eu quando via falar em aplicativo, eu não sabia o que era, né? Aí eu estava em São Paulo, morando lá na época, e aí um amigo lá, um irmão, começou a me explicar, que entendia da área, né? Eu digo, mas é isso aí que nós precisamos, né? E imediatamente eu acionei, assim, os técnicos que a gente tinha na igreja, para a gente, então, providenciar esse aplicativo, né? E eu não tinha ideia, na época, assim, do poder dessa ferramenta, assim, né? Mas hoje, assim, eu tô vendo, assim, que isso aí vai ser, assim, algo que vai fazer toda a diferença na hora em que Deus vai começar a fazer aquela parte do trabalho de geração de filhos. Sim. Que é a última colheita, né, que eu considero, que tá para sair agora. E eu creio que em 2020 nós tivemos um seminário à mesa do Senhor, parece que foi, né? Isso. Foi em 2020. Foi naquele período que o Espírito Santo começou a mostrar que o aplicativo iria ser muito poderoso na área da edificação e apacentamento e pastoreamento, até como evangelismo, ferramenta de evangelismo também. Então foi em 2020, assim, que naquele seminário eu senti que Deus estava mudando o modo do gerar e do cuidar na igreja. Ficou bem claro para mim naquilo. E a gente tem uma dificuldade de assimilar a novidade sempre, de aceitar a novidade sempre. Parece que a gente não confia no que Deus fala, sabe? A gente acredita, olha, vai mudar a direção para fazer a obra de Deus, mas só que a gente não imagina, porque na verdade foi de uns 5, 6 anos para cá, talvez 6 anos, que a mesa do Senhor começou a sofrer assim incremento de participação de pessoas da igreja, né? Porque eu me lembro que era 30 pessoas, 20 pessoas no inédito.
Me lembro dessa época. Sim. Né? E, de repente, hoje nós estamos com a programação de quase 500 pessoas no Café com Cristo ou no Culto Mundial. Então, isso eu considero assim, porque o nosso doméstico é que participa desses inéditos. Mas você imagina que a gente tem uma oportunidade de espalhar isso aí com muita facilidade. Como o Heriberto aí falou, uma estratégia assim, do levar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, esse aplicativo. E vai chegar um momento que isso vai atingir Israel, vai atingir os gentios, com certeza, como está acontecendo já. Hoje o Pão de Judá é muito conhecido. Sim. Em várias cidades. E até eles chamam da Igreja do Pão de Judá. Eles falam. É verdade. Ainda hoje no WhatsApp alguém respondeu para mim, mas é daquela Igreja Pão de Judá? Sim, é essa aí. Eles assimilaram já com o Pão de Judá. E é interessante, né? A gente cita o aplicativo Pão de Judá, mas o aplicativo Pão de Judá ele leva até um canal no YouTube, que é o da Rádio TV Menorá, que é muito precioso e que vem tomando proporções grandes, né? Já está com quase 23 mil inscritos. Eu percebo que esse canal ele tem uma estrutura, uma quantidade de vídeo postado por dias, lives, como se fosse de um canal de 1 milhão de inscritos já, né? Então a gente percebe como Deus ele tem preparado isso, né, para algo grande. Se chegasse várias pessoas, ia ter conteúdo para todo dia, deve vir de a mim de manhã, é Novas do Reino à noite, mensagem de edificação que sai, né, é encontro, são seminários, é muita coisa que é postada. E o que eu achei interessante, mas é isso ainda, né, na semana passada a gente estava falando sobre o cuidar, né, e hoje a gente está falando sobre o gerar, as ferramentas que o Senhor trouxe para gerar também, legal. É verdade, se você não conhece o aplicativo, é só pesquisar por Pão de Judá. E você vai encontrar, né, tanto na Google Play quanto no App Store. É um aplicativo 5 estrelas, eu estava olhando aqui, a classificação dele é 100%. A gente tem vários comentários e não sei quantos mil downloads já, não consegui ver aqui. Eu sei que é mais de 50 mil. Mais de 50 mil. E eu acho que já deve estar bem mais, que eu falo isso faz um tempo. Da última vez que eu vi era 50, já deve estar perto de 100 mil. Tem uma coisa interessante, né, Nicolas, sobre as ferramentas digitais que o Senhor fez, né? É maravilhoso tudo que Deus faz. Porque Jesus tirava daquele cesto pão e peixe para alimentar aquela multidão, né? Aquilo lá para Jesus era o aplicativo Pão de Judá, né? Era a editora Vento Sul hoje, pode tirar pão e peixe à vontade de dentro do site da editora, por exemplo, as pessoas podem comprar e vai multiplicar e multiplicar. E no aplicativo, mesma coisa, pode continuar baixando e nunca vai esgotar esse cesto aí, né? É verdade. Lembrando que tem o idioma português, inglês e espanhol também, né? Se você consegue identificar lá dentro a barra de configuração, consegue mudar o idioma e até o tamanho da letra para acessar. É verdade. Sabe, eu tô vendo um áudio profundo aí. Tem outra coisa que é interessante aí, no canal do YouTube, tem a tradução simultânea, no Facebook também, né? É automático, você coloca ali a linguagem, depois que o vídeo é postado, depois que a live termina, né? Passa umas 24 horas, você pode traduzir para a linguagem, né, que você deseja, a própria ferramenta do YouTube. A legenda, né? Exatamente, a legenda ali, que dá abaixo, mas já é um baita norte, né? Imagina, antigamente tinha que esperar ser traduzido, algum profissional, hoje a própria ferramenta já está fazendo isso para nós e nos ajuda um monte. Mas ok, a gente está indo aqui para o final do Reciclagem da Visão, tenho certeza aí que o Everson tem algo para compartilhar aqui para finalizar, 2 minutos aí, Everson. Assim, que me lembro que tempo ainda do mimeógrafo, né, que tinha aquela luz forte assim, tu colocava e saía na parede assim. Isso foi lá em 98, por aí, 99. Eu me lembro que o Sérgio já ministrava para nós que ele não ia mais precisar viajar assim tanto para estar em todos os lugares, só que a gente não imaginava como, né? Então o Senhor colocou essa maravilha, assim, hoje é bem aquela profecia ali, né? Foi cumprida mesmo, né? Então eu vejo assim que esse aplicativo aí é algo que roda o mundo todo, né? Daí eu queria também agradecer para participar dos irmãos aí, e aprendi muito aí com os irmãos aí, foi uma benção. Aí, valeu, Everson. Luiz, deixar 2 minutos aí para ti então, concluir, algo que você tem para compartilhar. Na última reunião de Novo Hamburgo, região 2, o Luciano falou do site do Pão de Judá.
Não tem nada a ver com da igreja, mas eles falaram, não é o aplicativo do Pão de Judá, é o site do Pão de Judá. Em 3 meses foi 15 mil, 14 mil acessos, não é da igreja. E ia dar 4 mil por mês. E aquilo ali me chamou a atenção. Aí mandei o pessoal todo usar a camiseta de Pão de Judá. O que chama atenção é o Pão de Judá, é uma propaganda que vai ter uma visual. E aí me chamou a atenção uma vez, na pandemia, nós usamos a máscara, e eu botei a máscara virada do Pão de Judá. E todo mundo perguntava o que era Pão de Judá. Ele fez essa pergunta porque estava virado o Pão de Judá. Achei aquilo ali uma propaganda. E eu tenho agora também ali na Estrada do Mar, a casa da minha mãe, está uma placa lá. TV Melhorar. Então, é tudo que fizeram propaganda, coloca uma camiseta, TV Melhorar, ou o Pão de Judá, eles vão olhar para a camiseta. E vão olhar no site, o que é Pão de Judá? Eles vão procurar ali. Sim. Amém? Deus abençoe. Aí, obrigado, Luiz. Everson, agradeço aqui também a participação do ministro da Palavra, Sérgio Alves. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela ouvir os irmãos, ter comunhão com todos vocês. Que Deus esteja abençoando aí todos.